vamos dar continuidade hoje ao que começamos ontem. Hoje tem pessoas novas aqui conosco, sejam bem-vindos quem está chegando, sejam bem-vindos. Tome posse dessa oração que nós acabamos de fazer, porque o Senhor mostrava de uma maneira muito forte ao meu coração, que Ele tocava, que Ele curava a muitos agora. E se você foi tocado nesse momento de oração inicial, você já pode ir colocando o seu testemunho aqui, você pode ir escrevendo. Se Deus quiser, se der tempo, no final a gente vai ler, tá certo? Aquilo que Deus já fez, já começou a fazer nesse momento de oração na sua vida. Então você pode ir escrevendo, dando tempo, no finalzinho a gente lê o seu testemunho, tá bom? Que o Senhor possa hoje vir fortalecer os nossos corações com esta palavra santa que nos alimenta, que nos fortalece a cada dia. Nós começamos ontem um processo de mergulhar na misericórdia de Deus. E ontem, para quem não estava aqui, ontem, tá? Para quem está hoje, deixa eu explicar para vocês. Nós começamos ontem a leitura do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, do versículo 1 até o versículo 32. E nós vimos ontem que nós iríamos fazer 3 partes de leitura, porque esse capítulo 15 de Lucas, ele é uma história que Jesus contou para os fariseus e para os escribas. E essa história é a narrativa de 3 parábolas, 3 historinhas que Jesus conta aos fariseus, tá? É a história da parábola da ovelha perdida, que nós mergulhamos ontem, que nós vimos ontem essa história e mergulhamos ontem na meditação dela. A segunda é a história da dracma perdida, que é a que a gente vai mergulhar hoje. E a terceira parábola é a história do filho pródigo, que amanhã nós iremos mergulhar na parábola do filho pródigo, para encerrar esses 3 dias de misericórdia, de mergulho, de busca da misericórdia de Deus. Então ontem nós vimos a parábola da ovelha perdida, aonde nós vimos o pastor que deixa as 99 e vai em busca daquela que se perdeu. A encontra, a traz para casa, cuida das suas feridas, chama os amigos e festeja com alegria, porque encontrou aquela ovelhinha que tinha saído do rebanho, tinha saído de casa e tinha ido para o mundo e estava perdida. E nós vimos também que Jesus está contando essa história para os fariseus. Jesus estava na casa de alguns publicanos e de alguns pecadores, comendo, ceando com eles, quando fariseus e escribas batem na porta da casa, chamam Jesus. Jesus levanta-se da mesa, vai até a porta, e ao chegar lá, os fariseus perguntam o que é que ele, Jesus, está fazendo ali. Como é que ele pode ser um mestre, um pregador da palavra e estar comendo com pessoas pecadoras? E é exatamente após esta pergunta, esta indagação, que Jesus, então, ao olhar para os fariseus, responde a eles contando essas 3 histórias que a gente está meditando nesses 3 dias aqui, tá? Começou com a ovelha perdida, e aí quando Jesus termina de contar a história da ovelha perdida, que termina no versículo 7, aonde ele diz: digo-vos assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que fizer penitência, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aqui termina a parábola da ovelha perdida, a primeira. E aí nós vamos continuar a de hoje, versículo 8 em diante agora, que começa assim: ou qual é a mulher, Essa palavra ou, Jesus contou a primeira história, e aí ele diz ou seja, deixa eu contar uma segunda história para vocês. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, dracma, gente, é uma moeda, tá certo? É uma moeda da época, que tinha um valor aí aproximadamente em torno aí de ser uns 100 reais, 120 reais, mais ou menos. Vamos colocar nos valores de hoje para vocês entenderem.
tá? Então Jesus começa a história dizendo: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas e perdendo uma dessas moedas, não acende a lâmpada, varre a casa e a busca diligentemente até encontrá-la? E tendo-a encontrada, reúne as suas amigas, as vizinhas, dizendo: vamos, alegrem-se comigo, porque eu achei a minha moeda, a minha dracma que estava perdida. Versículo 10: pois eu digo-vos que haverá maior júbilo, mais alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ora, nós observamos aqui de uma maneira muito clara que essa segunda historinha, que essa segunda parábola que Jesus está contando aqui, é muito parecida com a história da ovelha perdida que o Senhor acabou de contar aqui. Nós observamos que em ambas as histórias, em ambas as parábolas, alguma coisa foi perdida. Na primeira foi uma ovelha que foi perdida. Na segunda parábola, o que foi perdido foi uma moeda de muito valor. Na primeira parábola nós temos um pastor que vai procurar a ovelha, e na segunda parábola nós temos uma mulher que está procurando a sua moeda. O que é mais que em comum a gente encontra nessas duas passagens? É que em ambas as passagens, aquele que está procurando encontra o que está perdido. E ao encontrar o que está perdido, chama os demais, os amigos, para se alegrar, para festejar, né? Por ter encontrado aquilo que estava procurando. Então, ambas as palavras, ambas as histórias são muito parecidas uma com a outra e terminam dizendo também a mesma coisa, né? No versículo 7 e no versículo 10 terminam dizendo: digo-vos, haverá alegria, maior alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Porque lembram, Jesus está na porta da casa falando com os fariseus, respondendo a eles por que ele está comendo com pecadores. Foi essa a pergunta que os fariseus fizeram a Jesus: por que tu estás se misturando aí com os pecadores? Então Jesus está respondendo a eles, né? E a resposta, o finalzinho da história sempre termina assim, tá? Deus se alegra muito mais por um pecador que se arrepende do que por 1000 justos que se acham perfeitos, sem pecado e que não tem nenhum arrependimento no coração. É muito parecida as duas parábolas, tanto a da dracma como a da ovelha perdida. Mas prestem atenção, tem um elemento aqui que não é igual, né? Tem um elementozinho nessa história aqui que o Senhor, ele é muito sábio. Jesus é a própria sabedoria divina. E vocês vão observar que na parábola da ovelha perdida, o Senhor nos apresenta uma coisa, e na dracma, apesar das parábolas serem muito parecidas, nos parecerem ser a mesma mensagem contada de histórias diferentes, mas existe um elemento que a difere. E vocês vão ver ainda que amanhã, na parábola do filho pródigo, esses dois elementos aparecem juntos. Quais são esses elementos? Se você observar, na parábola da ovelha perdida, quem estava perdido estava fora de casa. A ovelha saiu de casa, saiu do meio do rebanho, saiu do local de proteção, saiu de casa e foi se perder no deserto, foi para o mundo. Então, na parábola da ovelha, a ovelha estava perdida fora de casa. Na parábola da dracma, a dracma estava perdida dentro de casa. Esse é o elemento principal. Não estava fora de casa. A dracma é uma moeda. Uma moeda não sai por aí. Então, ambas estavam perdidas,
mais uma fora de casa e a outra dentro de casa. E você começa a se perguntar, mas o que é que isso tem a ver? Que mensagem a gente pode tirar daí para nós? Na grande verdade, meus filhos, aqui está a chave exatamente do que o Senhor queria falar para aqueles fariseus e para aqueles escribas que estavam ali criticando a ele. Porém, a revelação disso eu só vou revelar amanhã, tá certo? Na parábola do filho pródigo. Então amanhã eu vou dizer para vocês por que é que o Senhor nos conta uma primeira parábola, aonde na primeira parábola ele apresenta algo que está perdido fora de casa, e na segunda parábola da dracma ele apresenta algo que está perdido dentro de casa. Vocês vão observar que amanhã, na parábola do filho pródigo, nós vamos ter os dois elementos juntos. Nós vamos ter dois filhos, aonde um está perdido dentro de casa e o outro está perdido fora de casa. E aí o Senhor termina essa história contada na porta de casa para os fariseus com 3 histórias, cada uma com os elementos diferentes. E a gente amanhã vai fechar o conjunto do entendimento do capítulo 15 de Lucas, entendendo por que o Senhor falou tudo isso para eles. Tudo bem? Mas hoje, mergulhando na parábola da dracma, nós precisamos entender algumas coisas ainda a respeito dessa parábola. Vamos aprofundar um pouco mais aqui o estudo a respeito da parábola da dracma. Primeiro, a gente precisa entender que a dracma era uma moeda de grande valor, como eu já coloquei para vocês, e que perder uma dracma era perder algo de muito valor. Principalmente para essa mulher que está escrito aqui nessa passagem. E talvez você não entenda como é que pode uma pessoa perder uma moeda e ficar desse jeito como essa mulher ficou, né? Quem é, na sua sã consciência, que vai perder uma moeda e vai passar a noite toda procurando uma moeda dentro de casa? Você já fez isso? Você já perdeu uma moeda e acendeu a lâmpada, varreu a casa inteira, tirou os móveis de lugar, ficou procurando essa moeda a noite toda até encontrá-la? Quem é que já fez isso na vida? Me diga, pelo amor de Deus, quem ficou procurando uma moeda até encontrar a moeda dentro de casa? E mais, e depois que encontra a moeda, você sai chamando todo mundo da sua rua, seus vizinhos, você liga para os seus amigos, você liga para os seus parentes, você chama todo mundo e diz: olha, vamos fazer uma festa aqui em casa, tá todo mundo convidado porque eu achei a minha moeda. Quem é que faz isso, querido? Mas a palavra aqui nos diz que essa mulher fez isso. Perdeu a moeda, passou a noite toda procurando a moeda, revirou a casa inteira até encontrá-la. E quando encontra, reúne as amigas, as vizinhas e diz: vamos, venham comigo aqui, vamos se alegrar, porque eu tinha perdido a minha moeda e achei. Não parece meio maluco isso aqui, né? Mas não tem nada de maluco aqui, tá? Quando a gente vai entender o contexto da cultura judaica e como viviam as mulheres naquela época, nós vamos compreender isso aqui claramente. Uma mulher, quando ela iria casar, e até hoje ainda é assim, tá? Lá no Oriente, naquela cultura daquele povo, quando uma mulher vai casar, o noivo precisa pagar ao pai da noiva um dote, uma quantia referente, né, uma quantia X especificada para poder ter a permissão de casar com aquela mulher. Hoje esse dote ele está entre 5 mil a 10 mil reais, traduzindo para a nossa moeda para vocês entenderem. Então, se você vai casar com uma mulher nessa cultura hoje, você vai precisar pagar o dote, e o dote hoje está entre 5 mil a 10 mil reais, tá bom? Para que você possa dar esse dote lá ao pai da noiva. Então, naquela época não era diferente, a mesma coisa. E esse dote era pago em moedas, em dracmas, né?
E quando o pai da noiva recebia o dote, recebia para quê? Uma parte desse dote era entregue à própria noiva, à própria mulher, tá certo? Então esse dinheiro que era entregue a ela não poderia, o seu noivo, o seu marido, o seu futuro marido, ele não teria acesso a esse dinheiro. Esse dinheiro é dela, da mulher. E ela não deve usar esse dinheiro para nada. Ela deve guardar esse dinheiro. Por quê e para quê? Porque uma mulher sem marido, se aquela esposa ela viesse a se tornar viúva naquela época, ela estaria em uma situação terrível, né? Porque uma mulher sem marido na cultura judaica é uma mulher sem provisões, é uma mulher que não tem nenhum tipo de segurança. Vocês lembram da história que eu falei para vocês, daquela passagem bíblica que eu contei sobre a viúva de Naim, que tinha perdido o marido e agora tinha perdido o seu único filho, estava enterrando o seu filho? Pois bem, aquela viúva chorava copiosamente. Por quê? Porque era viúva e tinha perdido o único filho, não tinha ninguém, né? Então uma mulher na cultura em que eles viviam não poderia ficar sem marido, tá? Então o dote que ela recebia era uma espécie de poupança, era uma espécie de segurança. Caso ela viesse a ficar viúva, ela pudesse ter um fundo de reserva que a sustentasse durante um tempo, até que ela encontrasse um novo marido para ela, né? Então a cultura judaica é mais ou menos assim. Se essa mulher ficar sem o dote, ela não tem quem a sustente, tá? Então só teria 3 alternativas para uma mulher que viesse a ficar viúva e não tivesse os dotes, né? Não tivesse um fundo de reserva. Quais são as 3 alternativas? Ou ela tinha que voltar para a casa do pai, e aí isso não era legal, tá? Isso não era, aos olhos dos judeus, não é uma boa coisa. Ou ela voltaria para a casa do pai, ou ela se transformaria em uma mendiga, né? Iria mendigar na rua, ou ela viraria prostituta, tá? Então veja que as 3 alternativas, nenhuma das 3 eram boas, né? E por isso que guardar o dote, por isso que guardar as dracmas, as moedas, para aquelas mulheres era tão importante. Então o que é que elas faziam? Elas pegavam as moedinhas, furavam a moeda e elas entrançavam essas moedas na sua tiara. Se você olhar, se você pesquisar ainda hoje aí no Google, né, as mulheres lá daquela cultura do Oriente, vocês vão ver elas vestidas com aquelas túnicas e com aquelas moedinhas penduradas, né, na sua tiara ou no seu manto. Às vezes também um colar cheio de moedinhas. Então aquelas moedas que elas carregam é o dote delas, tá? Perder uma moeda dessas era que está colocando em risco a sua segurança. Para nós aqui do Ocidente, né, perder uma moeda não é nada. A gente, meu Deus, quem é que vai passar uma noite procurando uma moeda e depois chamar todo mundo para festejar porque achou uma moeda? Mas para elas era algo de profundo sentido. Quando a gente entende a cultura judaica, nós compreendemos o sentido das palavras que foram escritas na Bíblia, não é verdade? Às vezes a gente lê uma coisa dessa, a gente, meu Deus, mas por quê, né? Mas quando a gente vai entender, quando a gente se coloca no lugar daquela mulher, aí a gente vai entender por que Jesus contou esta parábola desta maneira, tá? Então, a ovelha para o pastor era algo de profundo valor, porque a ovelha não era dele, era do seu senhor, ele é apenas um funcionário, como eu falei ontem, e porque também estava em jogo ali a sua reputação de pastor. Eu expliquei isso ontem. Então tinha um valor muito grande a ovelha para o pastor, uma importância imensa. A dracma para a mulher também tem uma importância muito grande, porque é a sua segurança, né? É o seu sustento caso algo venha ali acontecer. Então para ambas as pessoas aqui era de profunda importância procurar aquilo que havia se perdido, tá? Então a mensagem é a mesma, né? Buscar o que está perdido, ir de encontro àquilo que está perdido, porque o que está perdido tem muita importância para essas pessoas que estão procurando,
tá? Em ambas as passagens, eles vão procurar aquilo que se perdeu. O que é diferente de uma passagem para outra é que em uma, o que se perdeu foi para longe de casa, está perdido fora de casa. Na outra, na dracma, o que está perdido está dentro de casa, mas está perdido, né? Então, assim, em ambas as situações, ou fora de casa ou dentro de casa, em ambas as situações estão perdidos. Em ambas as situações tem alguém que considera o que está perdido profundamente importante e vai atrás, tá? Amanhã eu vou revelar para vocês esses elementos, né? De quem está perdido fora, de quem está perdido dentro. Vamos trazer para nós e a gente vai amanhã esclarecer, entender que história é essa de estar perdido fora e estar perdido dentro de casa, tá? Hoje vamos ficar apenas com a meditação, encerrando esse momento de meditação da palavra. Vamos ficar com o sentimento de que quem está perdido é importante para aquele que está procurando. Quem é o que procura? É Deus. Deus é aquele que procura. Deus é aquele que toma a iniciativa. Quem é que se perde na real? Somos nós, eu e você. Quantas vezes nos encontramos perdidos na nossa vida? Quantas vezes vamos para longe de Deus, nos afastamos dele e nos encontramos em uma situação de vida que não sabemos mais o que fazer com as nossas vidas? Quantas pessoas buscam o suicídio, buscam tirar a sua própria vida porque se encontram assim, perdidos, sem solução, sem saber mais o que fazer na vida? E o que é interessante é que não somos nós que estamos perdidos, que vamos procurar aquele que está nos procurando. Não, na realidade é Deus que vem ao nosso encontro. Não interessa se fora de casa ou dentro de casa, não interessa a maneira em que estamos perdidos, sempre a iniciativa do encontro é de Deus. É Ele que vem ao meu encontro quando eu estou perdido, quando eu estou fraco, quando eu estou infeliz, quando eu estou triste, quando eu estou ansioso, deprimido, quando eu não vejo mais solução na minha vida. Sempre é o meu Pai que me considera, eu perdido, me considera extremamente importante para Ele. Eu sou importante para Deus. Eu peço que nesse momento de pregação você coloque a sua mão no seu coração e que você diga isso agora. Fale para você ouvir a sua voz. Diga: eu sou importante para Deus. Eu sou importante para o meu Pai. E Ele sempre vem à minha procura quando eu estou perdido. Tome posse dessas palavras agora. Deus vem ao meu encontro. Nem que Ele precise passar a noite inteira me procurando. Nem que Ele precise varrer a casa, nem que Ele precise mudar os móveis, nem que Ele precise andar pelos desertos, nem que Ele precise enfrentar feras selvagens, nem que Ele precise fazer mundos e fundos, nem que o Senhor precise ir, como Jesus foi, aos infernos para buscar as almas que precisam. O Senhor vai e faz o que for preciso, inclusive a maior loucura de todas, que é morrer numa cruz. O Senhor faz para me encontrar, para te encontrar. E se preciso fosse, Ele faz tudo novamente para te encontrar. Então, filho amado, filha amada, se você se sente perdido na tua vida, se nesse momento você se sente fraco, se nesse momento você sente que está precisando ser encontrado por Deus, alegra teu coração, chegou o dia do Senhor na tua vida. Só é necessário que você feche os seus olhos agora e que você diga para Ele: meu Pai, encontra-me. Chegou a hora, Senhor. Eu já não consigo mais viver a minha vida sozinho. Meu Pai, acha-me, porque eu desejo ser achado.